Deixa eu entender. A gente nunca conversou com isso, porque, porra, brother não vai falar, vamos falar da sua carreira. Eu não sei exatamente o teu caminho pra chegar até o stand-up, até chegar aos shows. O que você fazia no começo? Seria bom você saber, porque eu não lembro. Você não lembra? Mentira, tô te zoando, só pra falei- te dar um gelo. Falei, fodeu, não temos programa aqui. Você era o engraçadão da turma quando você era pequeno? Não. O que acontece? Na minha família nunca teve nenhum comediante, nunca teve nenhum artista de nada, nunca teve nada desse ramo aí. Ninguém nunca nem tinha um de nada. Teu pai fazia o quê? Eu fui pra essa... Meu pai, eu acho que hoje em dia ele seria tipo um 71 do cacete, assim, meu pai. Meu pai foi um cara... Vou te contar a história do meu pai. Meu pai... Ele casou com a minha mulher já... Com a minha mãe. Caralho! De tão safado que ele era. Seu safado casou com a minha mulher. Meu pai, ele era casado Tá. e teve 3 filhos com a primeira esposa. Pra você ter uma noção, no meio do ano retrasado, não 2020, 2019, eu conheci 3 irmãos meus que eu não conhecia. Minha irmã mais velha tem 60 anos de idade. Ah, não, você tá zoando, Te cara. juro por Deus. Caralho, velho. Aí ele casou com essa primeira mulher, teve esses 3 filhos. E aí, essa mulher trabalhava no prédio da Golden Cross. E ela trabalhava, sei lá, porque eu vou te contar a história, tem que ser específico. Ela trabalhava, sei lá, no 22º andar. Tá. E minha mãe trabalhava no 8º andar, vamos supor assim, Tá. do prédio da Golden Cross. As duas não se conheciam. E meu pai conheceu minha mãe no prédio da Golden Cross. Sabendo que minha mãe era do Ceará e a família dele de São Paulo, o que ele falou pra minha mãe? Ah, eu sempre tive o sonho de morar no Ceará, vamos embora pra lá, a gente casa. Ele é casado, namorava minha mãe. E minha mãe foi para lá esperar ele para ir para lá, que ele estava se separando, mas ela não sabia que ele estava se separando. E aí ele se separou da minha mãe. Antes, tem alguma coisa dando ruído aí. É aqui. Antes de ir para Fortaleza, ele teve um caso aqui em São Paulo, teve mais um filho. Nossa. Já são 4. É. E aí foi para Fortaleza, casou com a minha mãe, teve mais 3 com a minha mãe. Já são 7. Quando minha mãe separou dele, foi porque minha mãe descobriu que ele estava com a outra família no interior com mais 2 filhos. São 9. Meu Deus. E não parou? Ou continuou? Não, Parou? morreu. Ah, morreu? Morreu. Eu não lembro do meu pai. Meu pai deixou minha mãe com 2 anos. Eu não lembro do meu pai. Quem é meu pai? Tá, mas eu te cortei falando do seu pai e você tava contando que... Quem me criou foi meu padrasto. Então, meu pai, ele era isso aí. Tá. Minha mãe trabalhava, foi pra lá, pra Fortaleza e tudo mais. Meus irmãos, tudo de boa. Depois, hoje, vendo, esses 3 irmãos têm uma empresa aqui em São Paulo que faz figurino pra balé, pra peças de teatro, não sei o quê. Tem arte no meio. Tá. Esse outro filho dele, que foi no meio de tudo, mora, acho que na Itália, é estilista. Então tem um sangue artístico na família, mas eu não conhecia, né? E eu fui virar humorista, porque quando eu morava em Itobi, no interior de São Paulo, chegou o grupo de teatro na cidade, e eu queria fazer teatro. E eu tentei fazer teatro, mas aí não pegava papel, não sei o que e tal. E aí eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer show de humor. Que eu gostava de contar piada. Eu gostava de ver, lembra todo domingo o Tom ia no Faustão? Sim. E ficava contando piada, fazendo imitação, os negócios, Shaolin. O Ari Toledo também você pegou na época do que ele... Não, do Silvio Santos não. Eu pegava o Shaolin, lembra o Shaolin no Faustão, imitando o pessoal do BBB e tal? Era bom pra caramba. E aí eu falei, pô, eu quero fazer isso aqui. Aí eu montei um showzinho você acha que era 15 minutos, contando piada. Eu subi com a roupinha do Matheus Ceará. Então você era o cara que contava piada e a galera ria. Isso. Nos grupinhos. Sempre gostei de contar piada. Mas não tinha muita referência, assim. Pô, cidade de 8 mil habitantes, se você for pra Itubi, você acha que é feriado lá, agora. Você chega e fala, caralho, é feriado. Tem nada na rua. E aí eu falei, porra... Você deu uma fungada aí mesmo? Você engoliu o catarro mesmo? Você que não enxerga, escute. E aí, cara, eu comecei a fazer o show assim. Aí fiz o show depois no Clube da Cidade. Tá. Fiz o show no Clube da Cidade. Aí depois do Clube da Cidade eu comecei a fazer show em rodeio. Rodei. Aí mudei pra Campinas. E em Campinas... É que tipo assim, Vilela, a minha carreira não fui eu que fiz. Mas eu conheci as pessoas certas no momento certo. Tá. Entendeu? Mas eu não tô entendendo. Antes de fazer essas coisas, você trabalhava em outra coisa? Ah, sim. Eu fui açougueiro. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Entendi. Eu fui açougueiro.
Trabalhei no açougue lá em Tubi. Açougueiro, você? Açougueiro, desossar boi mesmo. Com, Desossar. com aquela... Roupinha branca, bota branca, tudo mais. E aí, senhora, querer pegar minha linguiça hoje? Não. Aê! Olha só. Olha só. Açougueiro, depois uma época eu fui vendedor de consórcio, fui morar até em Curitiba uma época para ser supervisor de vendas de consórcio. Boa. Depois voltei a trabalhar no supermercado, aí era entregar, já tinha carteira de motorista, caramba, fui ser entregador do supermercado. Depois em Campinas eu fui trabalhar, aí fui garçom um tempo. Caralho, velho, não sabia de nada disso. Fui garçom um tempo. Estamos Aí, falando, você tá com quantos anos aí? 22, 23. Aí fui vender trufa. Vender trufa. Vendia trufa. Quando eu mudei pra Campinas, minha mulher fazia trufa e eu ia de dia vender as trufas e tal. Quantas mulheres você já teve? Você falou de ex-mulher, é sempre a mesma? Não, eu tive a primeira Bianca, né? Foi minha primeira, eu fiquei 10 anos com ela. Depois tive a Vivi, Tá. de relacionamento sério mesmo, assim, que eu tive. Vivi Fernandes. Vivi Fernandes. Bianca, a Vivi e hoje a Bianca, que se Deus Então, quiser é a última mulher da minha vida. Não foi tantas, então. Não. Só as coisas que ninguém não, sabe. aí, essas coisas que estão por que, aí. É tipo seu pai. Daqui a É. pouco aparece aí. Não, isso aí não vai aparecer. Será que não tem uns filhos aí? Cara, eu nunca fui Você não come? comedor. Vocês que era lá, eu nunca fui. A gente que era. Vocês que era assim, os bonitão dos carrão. Não sei. Eu fui o que mais me fudi. Eu fiquei até ganhar o Faustão numa porra do Uno 97 que fundiu mesmo? aquela merda. A gente comia mesmo, cara. Vocês comiam, eu nunca... Olha, Mas você ficava sabendo das histórias, eu então... sabia, lógico que eu sabia. Mas só que, tipo assim, tinha esse deslocamento. Eu sempre estive em Campinas. Eu não estava em São Paulo. A cena acontecendo aqui, Aqui, eu lá. Então, tipo assim, eu vinha pra cá pra participar da cena, fazer e show aí com fazia e você, fazer show voltava. com o Danilo. Fazia e voltava, não tinha dinheiro pra hotel. Caralho. Então fazia e voltava. Pô, quantas vezes não vim de ônibus, voltei de ônibus.